Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se quiserem adicionar suas histórias ao nosso diário, mandem um e-mail para odiariodepoquips@gmail.com. Este e-mail também estará na descrição. Nos últimos 4 anos, morei em um apartamento no centro da cidade. Mas desde que minha amiga Lisa voltou para seu estado natal, fiquei em má condição financeira e não consegui pagar o aluguel sozinho por muito tempo. Tive que me mudar para uma área mais afastada da cidade, onde o preço dos aluguéis estivesse no mesmo patamar que meu estado financeiro. O lugar em questão para onde me mudei foi uma cidadezinha nos arredores de Louisiana, onde consegui arrendar uma casa com um bom custo-benefício. Assim que assinei o contrato com o proprietário da casa, me mudei uma semana depois. Embora a casa tivesse sido reformada há pouco tempo, dava para notar claramente que era uma construção antiga. Fora isso, estava tudo de bom tamanho e atendia às minhas necessidades básicas. Levei meus poucos pertences para a nova moradia. Caminhei pelo domicílio e procurei me aclimatar com o novo ambiente. A casa em questão era pequena, com 2 quartos, um banheiro e um porão. Depois de andar e verificar toda a casa, uma das primeiras coisas que notei foi que não havia espelhos em nenhum dos cômodos. E como sou um cara bastante vaidoso, teria que comprar um. E foi o que eu fiz no dia seguinte. Saí explorando a pequena cidade em busca de um espelho. Andei por cerca de 30 minutos, e não estava encontrando nenhum lugar que parecesse ter o que eu queria. Já estava ficando cansado, e pensando em voltar para casa. Mas caminhei um pouco mais, e foi quando avistei de longe o que parecia ser um tipo de bazar com produtos novos e usados. Chegando lá, encontrei uma velha senhorinha, que parecia ter origem cigana. Ela estava sentada atrás de um balcão. Iniciei uma conversa cumprimentando-a. Olá, boa tarde. E antes mesmo de eu abrir a boca novamente para dizer o que estava procurando, ela apontou para dentro do estabelecimento e disse com uma voz rouca. O que você procura está lá no fundo da loja. Fiquei surpreso e espantado quando caminhei até o fundo da loja e encontrei um espelho de tamanho médio, apoiado sobre alguns tapetes velhos no chão. Peguei o espelho e apenas levei em direção ao balcão sem dizer nenhuma palavra. Ela embrulhou em alguns papéis castanhos, fiz o pagamento e saí da loja perplexo sem entender nada. Carregando o espelho, caminhei de volta para casa, e quando cheguei em frente, me deparei com um senhor de idade. Ele parecia estar apreciando a velha construção recém-reformada, então fui falar com ele. Opa, boa tarde! O senhor precisa de alguma ajuda? Ele me ignorou completamente e perguntou. Você mora aqui? Sim, faz poucos dias que me mudei para cá. É uma bela casa, não é? Sim, o senhor mora por aqui? Eu já morei nessa casa há alguns anos atrás. Bem, meu nome é Martin. Como é o seu? Eu me chamo Henrique. E o que é que você tem aí embaixo do braço, meu filho? Isso é só um espelho que acabei de comprar. Já que o senhor morou aqui há algum tempo, você não gostaria de ver como é que tá a casa por dentro? Sim, claro. Seria um prazer. Eu vou poder relembrar as coisas que eu passei nessa casa. Então caminhamos em direção à porta da frente. Assim que chegamos, peguei as chaves e abri a porta. Entrei primeiro. Logo após o Sr. Martin perguntou. Com licença, posso entrar? Claro, fique à vontade. Então ele entrou. Eu lhe mostrei toda a casa e nós conversamos o resto da tarde, tomando um bom café enquanto ele me contava as histórias de quando morava ali. Em algum momento, ele olhou para o relógio e disse. Já é tarde, eu preciso ir. Tudo bem, eu te acompanho até a porta. Abri a porta, ele saiu e caminhou até a calçada. Quando parou, virou-se e disse. Até logo, Henrique. Foi um prazer conhecê-lo. Esta sempre foi uma bela casa. Foi um prazer, Sr. Martin. Até logo. Depois disso, o Sr. Martin foi embora, caminhando lentamente. Fechei a porta, e logo em seguida, fui procurar um prego e um martelo para pôr um espelho na parede do meu quarto. Feito isso, já estava escurecendo e fui para o banheiro tomar um bom banho. Meus planos naquela noite eram apenas relaxar e gastar o tempo vendo alguns filmes de ação. Algumas horas se passaram e eu já estava ficando com sono, então desliguei a TV e fui em direção ao meu quarto. Cheguei à porta e comecei a caminhar em direção à cama. Durante o momento em que passei em frente ao espelho, com o canto dos olhos pensei ter visto uma sombra desfocada, como uma névoa que flutuava do outro lado. Rapidamente me virei para ver melhor, mas não havia nada lá, apenas o reflexo de mim mesmo. Não me importei muito, apenas pensei que fosse coisa da minha cabeça, já que estava com bastante sono. Então, fui dormir. Na manhã seguinte, levantei e fui até a porta da frente para pegar um jornal. Reparando que a grama estava bastante alta, decidi que,
Depois do café da manhã, iria cortar a grama. Tomei café, li o jornal com as últimas notícias e logo após desci para o porão para pegar o velho e empoeirado cortador de grama. Subi as escadas e fui até a porta da frente. Quando abri, tive uma surpresa. O Sr. Marty estava parado em frente à minha casa novamente. Saí até a varanda e o cumprimentei. Bom dia, Sr. Marty. Bela casa, hein? Ele foi embora caminhando lentamente sem dizer nada. Achei aquilo estranho, mas não me importei muito, já que eu tinha trabalho para fazer e logo chegaria uma forte tempestade. Algumas horas se passaram e assim que eu havia terminado de aparar a grama, a tempestade chegou. O céu escureceu e uma forte chuva parecia varrer o chão. Peguei o maquinário e levei para dentro de casa. Fui em direção ao porão para guardar todo o material, mas assim que abri a porta e acendi a lâmpada, notei um forte brilho de algo que resplandecia a luz elétrica. Coloquei a mão em frente aos meus olhos para que a luz refletida não atrapalhasse minha visão e desci as escadas até o brilho intenso. Quando me aproximei, não acreditei no que eu estava vendo. De alguma forma, o espelho havia ido parar no porão, exatamente no lugar onde eu estava o cortador de grama. Sem entender nada, parei por alguns segundos e pensei se teria sido eu quem, em algum momento, o teria levado até aquele lugar. Confuso, peguei o espelho, subi as escadas e fui em direção até meu quarto. Chegando lá, o segurei na minha frente e coloquei na parede. E assim que tirei as mãos do espelho, a sombra apareceu do outro lado como um flash de luz negra. Meu corpo tremeu em medo e paralisou instantaneamente. Fiquei em paralelo com a sombra. Sua forma agora era diferente de quando vi com o canto dos olhos na primeira vez. Ela parecia mais nítida, como se sua forma houvesse se condensado. Ela pôs o que parecia ser a sua mão para fora do espelho, avançando em direção ao meu peito. E depois retornou lentamente, como se estivesse puxando todas as minhas energias. Minha visão escureceu, e eu caí no chão, desmaiado. No dia seguinte, um rápido flashback com tudo o que havia passado percorreu na minha mente. E acordei em pânico. Estava ofegante e suando frio. Olhei em volta e tudo parecia normal. Eu estava em minha cama, com as roupas que geralmente uso para dormir. Será que foi tudo um pesadelo? Perguntei a mim mesmo. Me levantei e encarei o espelho. A única coisa que apareceu foi o reflexo do meu rosto com uma expressão de não estar entendendo nada. Dei uma volta pela casa e tudo parecia estar em seu devido lugar. Eu devo estar ficando louco mesmo. Então eu decidi ir ao mercado naquele dia. Talvez eu só precisasse ocupar minha mente com alguma coisa. E foi isso que fiz. O dia passou e eu voltei para casa à noite, com todas as coisas que eu havia comprado. Organizei tudo e logo após tomei um banho de água quente. Me senti exausto, como se tivesse corrido uma maratona. Então fui para a cama e desabei. Eram por volta das 10 da manhã quando acordei com batidas na minha porta. Minha amiga Lisa, que antes dividia o apartamento comigo, estava de passagem pela cidade e teria vindo me visitar. Eu a abracei muito e convidei para entrar. Fiquei feliz que ela tivesse aparecido. Eu realmente precisava de alguém para conversar. E Lisa e eu somos amigos bastante próximos, já que nos conhecemos desde a infância. Passamos o dia inteiro conversando e relembrando os melhores momentos da nossa infância. A noite havia chegado. Lisa perguntou se ela podia dormir na minha casa. Respondi que sim, claro que ela poderia. Afinal, somos velhos amigos e não teria mal algum. Então preparei o outro quarto para que ela pudesse ficar à vontade. Demos boa noite um para o outro e cada um foi para o seu quarto dormir. No outro dia, acordei um pouco mais cedo e preparei o café da manhã antes que ela acordasse. Fiquei esperando Lisa acordar por quase 1 hora e o café já estava ficando frio, então fui até o quarto onde ela estava para acordá-la. Quando cheguei lá, me deparei com um quarto vazio. Lisa havia ido embora mais cedo e eu não pude me despedir e agradecer por sua visita. Então peguei meu celular e liguei para agradecer. Alô, Lisa? Oi, Henrique, e aí, como é que você tá? Eu tô ótimo. Eu só liguei pra te agradecer pela visita de ontem, né? Visita de ontem? Sim, eu fiquei muito feliz de você ter vindo me visitar. Eu realmente precisava de alguém pra conversar um pouco. Henrique, eu ainda não visitei desde que você se mudou para sua casa nova. E eu estou a quilômetros de distância de onde você mora. E ontem seria impossível ter te visitado. Mas
é que você tava... Você tava brincando, né? Eu só liguei mesmo pra saber como é que você tava. Tenha um bom dia, Lisa. Mas, Henrique, e aí, como... Desliguei o telefone antes que ela pudesse terminar sua fala. Voltei ao quarto que eu havia preparado para Lisa passar a noite e tudo parecia em ordem. Então, tudo isso foi um tipo de ilusão? Será que eu ainda tô sonhando? Foi isso que me perguntei por algumas horas. Talvez eu estivesse chegando ao ápice da minha loucura. E eu acabei decidindo que precisava de um médico. Por sorte, a empresa onde trabalho cobria um plano de saúde no qual os médicos atendem a domicílio 24 horas. Então eu não precisava ir muito longe. Peguei meu celular e rapidamente liguei e agendei uma consulta a domicílio. Os únicos horários vagos disponíveis naquele dia eram durante a noite. Agendei assim mesmo, só precisando segurar as pontas até o médico aparecer. Durante o fim de tarde daquele dia, eu saí de dentro de casa e me sentei na varanda para pegar um ar. Passando alguns minutos, vi a silhueta de um homem ao fim da rua, caminhando lentamente em minha direção. Eu não conseguia identificar de início, já que o sol estava contra a minha visão. Então apenas observei chegar mais perto e mais perto. Até que finalmente chegou e parou em frente à minha casa. Meus olhos foram se ajustando à luz enquanto eu o olhava dos pés à cabeça. Assim que os meus olhos se ajustaram completamente, pude ver que era o Sr. Martin ali, parado na calçada novamente. Ele observou a casa mais uma vez por alguns segundos e disse: "Bela casa." Em seguida ele saiu caminhando sem dizer mais nada, como sempre fazia. Observei sua silhueta perante a luz do sol, se afastando até que se cobriu completamente no fim da rua. Talvez o Sr. Martin só estivesse caminhando pelo bairro, mas eu não conseguia entender sua obsessão por minha casa. Não me importei, apenas pensei que com sua idade avançada, suas condições mentais não estivessem indo bem. Fiquei ali, sentado o resto da tarde, e observei a noite cair. Minha consulta estava agendada para as 8 horas da noite, mas já haviam se passado 2 horas desde o horário marcado. Pensei que o médico tivesse sofrido algum tipo de acidente, ou que ele houvesse tido algum problema. Então resolvi não esperar mais, já me preparando para ir dormir. Foi quando de repente, ouvi batidas na minha porta. O médico finalmente havia chegado. Fui até a porta e o convidei para entrar. Eu contei tudo pelo que havia passado nos últimos dias. Ele me examinou por alguns segundos e depois se afastou de mim. Foi até a bolsa e misturou alguns medicamentos, preparando assim uma injeção. Ele falou que seria necessária a aplicação dos medicamentos no meu braço esquerdo. Fiz o que ele mandou sem questionar, já não estando em posição para fazer isso, e a sanidade não estava bem. Assim que ele terminou de aplicar aquilo em minha veia, senti meu corpo ficando leve e minha visão escurecendo. Depois de alguns segundos, apaguei completamente. Acordei na manhã seguinte, sem saber qual era o horário do dia. Meu corpo parecia arder por dentro e por fora, então me levantei desnorteado e procurei um médico pela casa, mas não encontrei. Caminhei em direção ao banheiro para tomar um banho gelado. Assim que tirei a roupa e entrei debaixo do chuveiro, a água caiu sobre meu corpo, e eu vi o que parecia ser sangue escorrendo pelo meu estômago. Olhei para meu peito e vi o que parecia ser um pentagrama desenhado com sangue, e em cada ponta do pentagrama havia uma cruz invertida. Comecei a esfregar meu peito com as mãos, para tentar remover aquilo. Tentei muitas vezes, mas não obtive nenhum resultado. A marca continuou em mim. Sem entender o que estava acontecendo comigo, saí do banho, me enxuguei e andei em direção ao meu quarto. Eu me sentia vazio e o meu corpo não parava de arder. Cheguei em meu quarto e fui até o espelho para poder ver melhor aquela coisa desenhada em mim. Mas quando olhei para a parede, ela estava vazia e o espelho havia sumido. Então comecei a andar por toda a casa procurando. Vasculhei todos os cômodos e já estava quase caindo de cansaço. Sentia meu corpo fraco. Foi quando eu lembrei do único lugar em que o espelho poderia estar: o porão. Fui até lá e abri a porta. Desci as escadas, fazendo muito esforço para não cair. E quando acendi a lâmpada, meu corpo tremeu. Vi um homem que estava de costas no meu porão, e ele disse: "Esta é uma bela casa, não é mesmo?" Claro que reconheci sua voz. Era o Sr. Martin. Ele se virou lentamente, e em suas mãos segurava o espelho. Pude ver que a mesma marca do meu peito também estava desenhada ao centro dele. Meu corpo rapidamente paralisou, e minha visão escureceu. Caí no chão desmaiado novamente. Uma rápida retrospectiva de memórias percorreu meu cérebro, e novamente acordei em pânico e suando frio. Eu estava em minha cama, com as roupas que uso para dormir.
Lembrei do que havia passado e logo levantei minha camisa para verificar se havia alguma marca no meu peito, mas não havia nada. Olhei para o espelho e ele estava lá, em seu devido lugar. Então levantei e fui até a varanda na frente da minha casa, para poder respirar um pouco e pensar melhor. Chegando lá, me sentei nos degraus e comecei a pensar se tudo o que passara nos últimos dias teria sido real ou apenas ilusão. Fiquei pensativo por longos minutos e não encontrei nenhuma resposta para acabar com a dúvida que pairava em minha cabeça. Voltei para dentro de casa e a única coisa que passava na minha mente era que o espelho fosse a fonte de tudo aquilo. Então fui até minhas ferramentas no porão e peguei um martelo para colocar fim em tudo isso. Fui até meu quarto e comecei a dar marteladas no espelho. Depois de desferir uns 5 ou 6 golpes, notei que nem chegou a trincar. Eu batia com força e mais força, mas o espelho parecia indestrutível. Então peguei meu cobertor, fiz o que parecia ser um tipo de embrulho, saí da casa furioso para levar o espelho de volta para onde eu havia comprado. Chegando lá, encontrei novamente a velha senhorinha com traços ciganos, sentada atrás do balcão e fumando um cachimbo. Então eu disse: "Me livre disso, essa coisa só me trouxe problemas." E assim que joguei o espelho em cima do balcão, ele se despedaçou. Ora, o que está acontecendo? Esse espelho, ele só me trouxe problemas. Deve ter algum tipo de feitiço. Impossível! Eu sou uma médium e sentiria se o espelho tivesse envolvido com alguma magia. Então olha os pedaços. Essa coisa me fez passar por momentos que eu não sei se foram reais ou não. E assim que ela segurou um dos fragmentos do espelho, seus olhos esbugalharam, e ela deixou o fragmento cair ao chão, como se algo a tivesse assustado. Então ela me lançou um olhar de espanto e perguntou: Meu jovem, você mora onde? "Na velha casa recém-reformada, no final da rua River." Você nunca deveria ter se mudado para lá. Naquela casa aconteceram coisas terríveis. "Como assim? O que aconteceu lá? Me fale." Meu jovem, um homem se enforcou no porão da casa. Ele se matou depois que se divorciou de sua esposa. As autoridades queriam que ele entregasse a casa para sua ex-mulher e filhos. Mas ele se negou e falou que nunca a entregaria, lançando uma maldição sobre a casa antes de se matar. E qual era o nome desse cara? Marte. Meu corpo tremeu em pânico quando ela terminou de falar. Mas é impossível. Eu conheci o Sr. Marte, ele tá vivo. Mas como assim? Quando foi que você o conheceu? Olha, foi no mesmo dia que eu comprei esse espelho. Ele estava parado na frente da minha casa. Ele parecia que estava apreciando a construção. Então conversamos um pouco e eu convidei para entrar. Tomamos um café e ele me contou das histórias de quando ele morava na casa. Mas você em algum momento o convidou para entrar? Sim, ele parecia que estava meio triste, com saudade da casa, então eu chamei. Você nunca deveria ter convidado para entrar. Não sabe que não se convida estranhos para sua casa? Não, eu sei, mas... Como assim? O que é que tá acontecendo? Me conte quantas pessoas você convidou para entrar na sua casa nos últimos dias. Bem, pensando assim, foram umas 3. Mas eu não sei se foi real ou se foi ilusão. Quem foram as pessoas? Olha, teve o Martin, uma amiga de infância e um médico que veio me examinar. Ela olhou pra mim e o seu corpo todo tremeu. Sua expressão era de puro pânico. O ritual deve estar completo. Ritual? O que você tá falando? O espelho que você comprou aqui, e que agora está em pedaços, foi o primeiro objeto pertencente a você que o Marte viu, certo? Sim. Ele usou o espelho como um portal para te observar e levar suas energias enquanto o ritual se completava. Pela forma que você o jogou aqui em cima do balcão, você já havia tentado quebrar antes, não é? Sim, eu tentei com o martelo, mas ele não quebrava, ele parecia impossível. E aí quando eu joguei aqui em cima, eu não achei que ele fosse quebrar. Bem, meu jovem, agora que o espelho está quebrado, isso só reforça a minha teoria de que o ritual está completo. Mas como assim? Que ritual? Vem aqui, chegue mais perto. Assim que eu me aproximei, ela levantou minha camisa. Peraí, o que você tá fazendo? Por acaso seu corpo está ardendo? Sim, mas eu não sei o que tá acontecendo comigo. Como é que você sabe disso? Me deixe ver a marca em seu peito. Como é que você sabe da marca? Não importa, ela não tá mais em mim. Não é porque você não pode ver que eu não posso senti-la. Agora vamos, meu rapaz, chegue mais perto e deixe-me ver. Então ela colocou a mão no meu peito.
Ah, sim. Com certeza o ritual está completo. Mas que... Mas que ritual é esse? Sabe o velho Marte? Ele é um espírito possessivo e demoníaco muito forte. A minha mãe, há muitos anos atrás, o baniu da casa, mas não conseguiu bani-lo por completo desse plano. Esse foi o último trabalho de minha mãe antes dela falecer. Desde então, uma parte do velho Martin vaga pelos arredores da casa, tentando de alguma forma voltar para dentro, onde seu poder fica mais forte e estará no ápice. Mas todas as pessoas que você convidou para entrar na casa eram um Marte, e em todas as vezes que você convidou para entrar, ele se tornava mais forte, deixando a áurea protetora que minha mãe havia colocado sobre a casa mais fraca cada vez. A primeira pessoa era um Marte, com sua aparência real de quando vivo. Nessa fase, ele queria que você lhe concedesse permissão para que pudesse entrar. Já a segunda pessoa, meu rapaz, ele veio disfarçado como uma amiga de infância. E nessa fase, a sua intenção foi alimentar-se de todas as suas boas lembranças. E a terceira e última etapa foi a de um médico, a pior fase de todas. Pior fase de todas? Como assim? Me fale logo. Sim, meu caro. Nessa fase do ritual, sua intenção foi roubar sua alma para que ele pudesse trocá-la pela parte de seus poderes demoníacos que estavam aprisionados no inferno. Quer dizer que minha alma tá no inferno? Meu caro rapaz, infelizmente sim. A marca em seu peito e a marca no espelho que sentia ao segurar são a prova disso. O ritual está completo. É por esse motivo que seu corpo está ardendo tanto. Sua alma agora não faz mais parte deste plano. E assim que você morrer, seu espírito vai estar condenado à dor e ao sofrimento eterno. Coloquei as mãos na minha cabeça, desesperado. Meus sentimentos se aprofundaram em pânico e meu corpo todo tremia. Não sabia o que dizer ou fazer. Simplesmente estava acabado. Mas isso é possível? E agora, o que é que eu vou fazer? O espírito demoníaco do velho Marte está com 100% dos seus poderes, nunca estando tão forte quanto agora. Lamento, meu rapaz. Seu destino já está traçado e não há nada que você possa fazer. Cara, uma das coisas que eu acho já mais absurdas, mas talvez seja mais questão cultural. O que é aqui a gente não tem o costume de fazer convidar pessoas estranhas para entrar dentro de casa. Malmente quando alguém chega assim na porta, você recebe do portão para fora, da porta para fora, para atendê-la. Só se for alguém bem conhecido, né? Pra você deixar em... Isso, que você já tem uma intimidade e tal. Mas não se convida qualquer pessoa para entrar em casa, já sabe-se disso. Eu particularmente não convido pessoas nem conhecidas, imagine desconhecidos para entrar em casa. Ainda mais um velho, né, meu? Rapaz, assim, ó, eu só acho que esse cara é muito ingênuo, né? O personagem, ele foi muito... qualquer coisinha, já deixava a pessoa entrar, nem questionava nem nada. Deixou o médico enfiar um bagulho na veia dele, sem ele perguntar o que que era. Uhum. O que que é isso aí? Tá daí. Não, toma aí, bota aí no meu braço. Pode ser câncer, pode ser qualquer coisa. Sabe, tipo, nada a ver, tá ligado? Sem contar que ele nem perguntou sobre diagnóstico nem nada. Eu sei que ele já estava meio que no fundo do poço, né? Mas ainda assim... Eu sei que ele teve a boa intenção de só deixar o velho Marte recordar suas memórias, suas lembranças, pois que ele teve na casa, talvez criando mulher e filhos ou sozinho, até porque ele não sabia se ele foi casado ou não. Mas foi com a intenção boa. É como dizem, né? O inferno tá cheio de boas intenções. Então, ele foi mais... Agora, eu acho que
esse período em que ele passa pra relembrar, que ele fala assim, né? Pra relembrar minhas memórias e tudo mais. Ele se divorciou, pô. Que memória boa que esse cara tem? Mas o Henrique não sabia disso. Isso é verdade, isso é verdade. E uma outra coisa, tipo, quando ele chega na loja da cigana, como a cigana sabia que ele queria o espelho? Porque ela é médium. E aquele espelho específico, tipo, poderia ter outros espelhos na loja, mas ela foi muito específica, eu achei. Eu acho que, pelo fato dela ser médium, assim, ela foi médium, assim, só pra algumas coisas, né? Porque ela poderia, tipo, não, o espelho tá ali no fundo da loja. Mas quando você voltar pra casa, não deixe ninguém entrar. Pau. Mas aí acabava a história, né? E... pode falar. Bom, na verdade, eu só ia... Eu não sei se você vai falar alguma coisa a mais. Eu ia finalizar, dando a nota 6. Eu sei que eu não dei nota em nenhum dos outros vídeos, mas é porque essa história não termina tão bem. Eu acho que o final dela é meio fraquinho. Poderia ser um pouco melhor a resolução dos problemas ali. Tipo, ela só fala assim, você tá condenado já, viu, meu filho? Boa sorte aí. E aí é isso, tipo, termina. E uma coisa que pareceu também foi que ele aceitou o destino dele. Como não tem continuação, a gente não vai saber ou não, mas ele só... sabe? Não, beleza, valeu, ia aceitar. E uma outra coisa, eu acho que das possíveis 3 pessoas, a única que eu deixaria entrar era a minha amiga de infância. Porque o médico, pela hora, 10 horas da noite, mesmo atendendo o domicílio com atraso de 2 horas, 10 horas da noite não é mais horário de estar na casa de já ninguém. mandava ele pra casa. Mesmo sendo médico, amanhã você volta ou amanhã eu ligo novamente pra remarcar, ou nem atendia, né? Porque ele já tava lá em cima, deitado ou pronto pra deitar. Então, ele só voltava pra casa. Então, Aí uma outra coisa que eu queria falar é pedir para que vocês deixem nos comentários coisas que vocês fariam se fosse vocês. Vocês têm o costume de deixar as pessoas entrarem na casa de vocês, de atender qualquer pessoa. E se fosse na situação de que vocês compraram uma casa recém-reformada e que o antigo dono tá ali admirando, vocês o convidariam para entrar ou não? Já cortava logo, né, não? Bom, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, ativa o sininho. Dá o like. Curtir é dar o like, né? Comentar. E é isso. Tchau. Tchau.